É inevitável, as máquinas inteligentes vão chegar um dia. A questão realmente é se elas vão estar do nosso lado ou contra nós. E aí pessoal, beleza? Eu era pra estar estudando agora, mas eu tô completamente submerso no assunto que eu, desde moleque, por causa de ficção científica, filmes e tal, eu achava muito bacana. E ultimamente eu tenho lido muitos livros e artigos tratando desse assunto, então eu queria trazer ele aqui pra vocês. Eu já comentei uma vez sobre isso, questão de máquinas inteligentes e o perigo que isso oferece à raça humana como um todo, mas eu fiz um vídeo falando disso com um viés um pouco mais cômico, né? E eu tive lendo artigos bastante sérios sobre esse assunto, né? De pessoas sérias que são especialistas nos ramos de robótica, inteligência artificial, ética, né? E eu comecei a pesquisar bastante e eu achei um assunto muito interessante que eu nunca vi ninguém da vlogosfera brasileira falando. No caso, o assunto é inteligência artificial. Para fins práticos de discussão, existem 3 tipos de inteligência artificial. O primeiro tipo é a inteligência artificial que a gente meio que já tem no momento, mas que não é exatamente uma inteligência artificial. Talvez a gente possa chamar de semi-inteligência artificial. Nesse degrau estão os sistemas eletrônicos que parecem simular uma inteligência, mas não são de fato inteligentes, não são autoconscientes. Nisso a gente inclui bots de videogame, né? Você tá jogando lá um jogo de tiro e tem um bot que aprende com você e sabe se esconder e tal. Isso seria um tipo limitado de inteligência artificial. Programas de xadrez que são melhores do que enxadristas campeões mundiais. O caso do Deep Blue, que era um supercomputador da IBM que venceu o Garry Kasparov, que era um super enxadrista e campeão mundial, pica das galáxias do xadrez. O Deep Blue é muito foda no xadrez, mas ele só sabe fazer isso, é bastante limitado o conhecimento que aquele computador tem. A Siri no seu iPhone ou no seu iPad, né, é um outro exemplo de inteligência artificial limitada. A Siri até é bem mais avançada nesse contexto, porque a Siri, pensa no que a Siri faz, né? Você fala com o seu celular, o celular decodifica aqueles sons em texto, que já é uma parada impressionante, até se você parar pra pensar. Ele pega esse texto, né, numa sintaxe de linguagem normal, né, uma linguagem humana normal, e transforma aquilo num comando, executa o comando para facilitar a sua vida, né? É bastante foda, a aplicação é muito útil, eu uso bastante, especialmente quando eu tô dirigindo. Mas se você parar pra pensar, ainda é uma inteligência artificial limitada, porque a Siri, ela não é de fato inteligente, né? Ela é um sistema, um programa de assistência digital, digamos assim, que tem uma voz e entende o que você fala, que simula uma inteligência artificial que na verdade não tá lá. A Siri, ela não é autoconsciente, é na verdade um truque. Existem vários sistemas de pseudo-inteligência artificial no mundo, vários, no seu carro, no seu computador, no seu videogame, né? Existem vários, né? E eles facilitam bastante a nossa vida, mas não é inteligência artificial da forma como os especialistas no assunto falam. O segundo passo seria a inteligência artificial geral, seria a criação de um computador, um sistema operacional que fosse como um ser humano, tão inteligente como um ser humano, tivesse as mesmas capacidades cognitivas de aprender, interpretar contexto, aprender a gírias, contar piadas. Seria essencialmente uma inteligência que mora num computador, que seria basicamente indistinguível de um ser humano de carne e osso no que diz respeito à inteligência. Talvez até um pouco mais inteligente do que o ser humano médio. E aí entra o teste de Turing, que é basicamente um teste que diz que se um computador, uma máquina, um robô, consegue conversar com você, digamos, através do chat da UOL, você loga no chat da UOL e aparece lá um nick na tela, você começa a conversar com aquele nick e você fica completamente convencido que aquele nick que está conversando com você é um ser humano, porque ele manja piadas, manja as gírias, as contrações, ele conversa com você de forma que é impossível distinguir se aquilo é um computador ou não. Esta máquina teria passado no teste de Turing e ela seria a inteligência artificial geral, né? Um computador que é tão inteligente quanto um ser humano. O problema nasce quando a gente vai para um passo além disso, a superinteligência artificial, e esse é um negócio que tira o sono de especialistas na área. Eu sei que parece absurdo,
absurdo, mas é um negócio que causa realmente uma aflição em pessoas que estão estudando esse ramo. Basicamente, quando você está no nível de inteligência artificial geral, um computador que é tão inteligente e criativo, até porque criatividade é uma forma de inteligência, um computador tão inteligente e criativo quanto o ser humano, é fácil conceber a situação em que esse computador, esse sistema, tentaria melhorar a si próprio. Isso seria uma ajuda para nós, até porque a gente poderia aprender com ele enquanto ele está se melhorando. A gente aprenderia muita coisa sobre a programação, por exemplo. Por causa disso, os especialistas imaginam que quando a gente atingir o nível de inteligência artificial geral, pouco tempo depois disso, vai acontecer um salto de inteligência e aquele sistema vai se tornar super inteligente, porque ele vai se melhorar de uma forma que nós seríamos incapazes de fazer. E aí a gente chega, como eu falei já, nesse terceiro nível, a super inteligência artificial, que seria um sistema de computador muito mais inteligente do que qualquer ser humano. Aliás, você coloca vários especialistas PhDs em um assunto numa sala e esse sistema seria ordens de magnitude mais inteligente do que aquelas pessoas. Alguns especialistas e pesquisadores veem o surgimento da superinteligência artificial como uma espécie de nirvana da evolução humana. A gente teria um sistema super inteligente, muito mais inteligente do que nós, que poderia resolver problemas pra gente. Por exemplo, um cenário que as pessoas que estudam isso imaginam é que você chegaria nesse computador, né? E você falaria, olha, esses aqui são os nossos 5 carros mais eficientes, né? Isso aqui é a estrutura molecular do petróleo, né? Assim que funciona o motor de combustão humana, é aqui que a gente minera o petróleo. Por favor, resolve aí pra gente uma forma de melhorar, de tornar esse carro mais eficiente, ou então uma forma mais eficiente de extrair petróleo. E essa super inteligência artificial poderia, de uma forma que para nós seria completamente impossível, resolver esse problema da eficiência do motor de combustão interna. Isso é só um exemplo, porque existem várias áreas do conhecimento humano que uma super inteligência muito acima de nós poderia revolucionar da noite pro dia. E isso do carro é um exemplo só. Alguns cientistas equivalem isso com, digamos que você está com fome, você tem uma geladeira, tem comida lá dentro, você pode preparar um almoço, esse tipo de coisa. Para um gato, digamos, que é um ser vivo com inteligência muito abaixo da nossa, isso é completamente impossível, né? O gato, ele não consegue compreender que existe uma coisa chamada receita, existem materiais dentro daquela geladeira que ele também não pode nem abrir, que se combinados de certa forma, em certas proporções, colocados no fogão por um certo tempo, numa certa temperatura, aquilo produz algo que ele possa comer, por exemplo. Um gato jamais poderia fazer isso, simplesmente ele não está intelectualmente capaz de fazer isso. Nós fazemos com facilidade. E não para aí, porque existe outro ramo que está sempre intimamente ligado ao estudo da inteligência artificial, que é a nanotecnologia, que seria construir robôs menores do que a escala microscópica para montar coisas no nível molecular. Robozinhos que iam lá com pequenos manipuladores, né, pequenos bracinhos, iam montar materiais molécula por molécula, por exemplo. Isso ia revolucionar tudo, absolutamente tudo, porque um sistema operacional super inteligente com a habilidade de manipular coisas no mundo real poderia, por exemplo, transformar a areia do deserto em comida. Poderia ser injetado no corpo humano e aí os robozinhos vão lá e consertam artérias danificadas ou neurônios danificados, né? Consertam músculos e ossos e basicamente dão uma recalchutada inteira no corpo humano. Existem inúmeras aplicações para um sistema super inteligente nesse nível, com a habilidade de exercer ações no mundo físico em que nós vivemos, né? Só que alguns outros autores imaginam que isso poderia significar o fim da nossa espécie. Os autores mais otimistas, né, eles falam que não, mas uma máquina, a gente vê isso nos filmes, mas uma máquina de fato não teria motivo para nos odiar, né? Isso é um sentimento pequeno, um sentimento mesquinho humano, e a gente não tem por que antropomorfizar um sistema super inteligente. É mais provável que esse sistema estaria feliz porque nós o trouxemos à vida e nos ajudaria mutuamente. Só que os autores mais pessimistas, eles falam que em todas as situações em que uma inteligência superior encontrou-se com uma inteligência inferior, a inteligência inferior se fudeu. Não necessariamente porque a inteligência superior odeia a inferior. É porque às vezes a inferior simplesmente está no meio do caminho. Um exemplo que dão pra isso, né? Esses nanorobôs que podem, que se manifestariam, são tão pequenininhos que se manifestariam basicamente como uma nuvem, né? Eles vão quebrar
digamos, pedra ou qualquer outro material no nível molecular para extrair, para que essa superinteligência construa alguma coisa que ela queira construir, né? Se este computador, essa inteligência, esse sistema operacional, como você queira chamar, até porque nesse nível ela vai passar a ser algo que a gente nunca viu antes. Existem alguns cientistas nesse ramo que passam a considerar esse nível de existência como vida não biológica mesmo, uma vida não orgânica. Então, se suas moléculas podem ser usadas para que esse supercomputador atinja o objetivo que ele precisa, não é uma questão de que ele te odeia para que ele te desmonte molecularmente, é simplesmente o fato de que ele precisa das suas moléculas para fazer, digamos, painéis de energia solar. Da mesma forma como nós não odiamos formigas, mas se você tem que construir uma casa onde tem um formigueiro, o seu nível de inteligência é tão acima do nível de inteligência da formiga que você consegue facilmente racionalizar que você merece mais aquilo do que a formiga, digamos, né? E aí tem todo um outro debate ético que tem a ver com vegetarianismo, veganismo, direitos animais. Eu não quero entrar nisso porque esse é outro assunto já. A questão é que é muito fácil que uma inteligência artificial, que uma superinteligência artificial, embora não tenha nenhum motivo para nos odiar, né, como a gente compreende esse sentimento, não teria também grandes motivos para ter grandes considerações por nós. Porque uma superinteligência artificial veria os humanos como nós humanos vemos um macaco, por exemplo. Quando se alcançar a superinteligência artificial, a única coisa que os cientistas concordam é que ou vai ser um paraíso total ou vai ser a desgraça total humana. É impossível ficar no meio termo. Ou vai ser muito bom ou vai ser muito merda. E aí por isso que alguns cientistas eles têm uma preocupação em talvez bolar sistemas de controle contra isso. Um livro que eu tô lendo agora que chama Our Final Invention, a nossa invenção final, fala bastante sobre isso com um viés um pouco mais pessimista. E ele fala que alguns mecanismos que, por exemplo, as leis da robótica de Isaac Asimov, né, elas não funcionariam, e ele explica por que elas não funcionariam muito bem. Tentar manter essa inteligência dentro de um sistema isolado da internet, por exemplo, para que ele não pudesse tomar conta de todos os nossos sistemas e aí de repente nos obrigar a fazer algo que ele queira fazer para atingir seus objetivos, né? Só que o problema é que uma superinteligência artificial poderia facilmente se livrar de qualquer barreira, qualquer prisão em que a gente a colocasse. Nesse livro que eu tô lendo, o cara faz a analogia de: imagina que você é preso por ratos. Ratos vão e te prendem numa prisão feita por ratos, você tá preso lá, né? Você é muito mais inteligente que os ratos. E aí como é que você sairia de uma prisão feita por uma espécie, né, animais inferiores intelectualmente do que você, né? Você sendo muito mais inteligente que eles. Você poderia prometer a eles algo que eles não podem fazer sozinhos. Você diria: não, se vocês me soltarem aqui, eu sei como conseguir muito queijo pra vocês. Os ratos, sendo intelectualmente limitados, vão falar: porra, ele sabe onde é que tem queijo, ele sabe que a gente quer queijo, mano. Porra, vamos soltar esse cara, ele vai nos dar muito queijo. E aí, uma vez que os ratos soltavam, você ia dar queijo pra eles? Não, né? Parece coisa de ficção científica, de filme, galhofa e tal, mas é um assunto sério mesmo. Existem institutos ao redor do mundo, pessoas, né, programadores, especialistas em robótica, em ética, né, filósofos, todo mundo junto tentando resolver. Quando finalmente essa parada acontecer, né, e é uma questão de tempo, todos os cientistas da área são unânimes, é literalmente uma questão de tempo. Como é que a gente evita que uma superinteligência artificial acabe dominando a raça humana? É muito foda, mano. Como eu falei, dependendo do autor que você lê, você fica pensando: nossa, tomara que aconteça logo. Porque, cara, é tão foda. Pra você ter uma noção, os autores mais otimistas, eles imaginam que uma superinteligência artificial dotada de nanorobôs que possam manipular matéria no nível molecular poderiam nos tornar virtualmente imortais, né? Por que a gente morre? Por que o nosso corpo vai se esfarelando, vai se estragando até que a gente morra, né? As células, os tecidos, os órgãos simplesmente vão perdendo sua capacidade de funcionar, né? Isso é a questão de, na divisão celular, os telômeros vão se perdendo, vai se perdendo informação genética, o corpo vai desaprendendo a produzir o que ele precisa para se manter vivo. Isso eu tô simplificando pra caralho. Se tiver algum biólogo, algum médico, algum geneticista que me assiste, vai ficar
furioso nos comentários, mas eu tô limitando isso aqui a uma explicação de 5 segundos para o final de um vlog. Então, uma super inteligência artificial dotada desses nanorobôs poderia, sendo injetado no ser humano, reconstruir os telômeros e mantê-los intactos, preservar a informação genética, né, e consertando o nosso corpo on demand, de acordo com as coisas vão falhando. Sua artéria coronária tá entupindo com gordura porque eu tô um gordo safado que nem eu. Os robozinhos vão lá e consertam tudo, né? Pra você ter noção, esse é o nível de otimismo que alguns autores têm. Do outro lado do pessimismo, os autores que vão mais por esse caminho, eles imaginam que se um dia a gente inventar uma inteligência artificial que então gere uma super inteligência artificial, a raça humana poderia ser destruída em questão assim de um ano, digamos. Porque a super inteligência artificial, se quisesse de fato, não assim nos matar por ser ruim e tal, mas ela simplesmente nos vê como recursos para serem usados. A velocidade de pensamento, de raciocínio, de manipulação de materiais seria tão acima da nossa que a raça humana seria exterminada em muito pouco tempo. E é isso aí, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu geralmente gosto de fazer. Eu prefiro vídeos mais curtos porque eu sei que o pessoal vai perdendo a atenção e perdendo o saco se o vídeo é um pouco mais longo, mas esse assunto é foda. Se eu fosse fazer um vídeo desse com 5 minutos de duração, ia ficar ultra superficial. Só pra complementar aqui, eu queria sugerir algumas leituras pra você. Se você curtiu esse assunto, tem alguns artigos e livros que eu acho que você ia achar legal pra caralho. Primeiro tem esse livro que eu já mencionei aqui, o Our Final Invention, a nossa invenção final, né, de um autor chamado James Barrett, e eu procurei já no Google, não tem tradução em português por enquanto. Se você lê inglês fluente, ou se você lê o inglês num nível bacana e você quer aprender um pouquinho mais, eu até recomendo você ler livros em inglês, inclusive ultimamente porque você lê no seu celular, ou no seu iPad, tablet, sei lá, e-reader, existem funções de tradução, né, dicionário ali, já embutido, então facilita muito. Hoje é mais fácil do que nunca, eu diria, para um cara que não fala inglês fluente ler um livro em inglês. Você vai aprender duplamente, porque você vai aprender sobre o assunto, você vai aprender inglês, cara. Você só tem a ganhar. Outro livro, já indo pro lado da ficção, é o Prey, ou Presa, do Michael Crichton, que é um dos meus autores favoritos. É um livro que fala de uma empresa de pesquisas médicas que bola um sistema de nanorobôs, né, que servem como para fazer microcirurgias no corpo humano, e essa nuvem de nanorobôs acaba saindo do controle dos cientistas lá. É muito bacana o livro. Na época ele não foi, não consideraram um livro particularmente forte do Michael Crichton. Eu acho muito foda, talvez porque eu gosto bastante desse assunto. E o Wait But Why, que é um dos melhores blogs da internet, escreveu 2 artigos abordando de forma bem completa esse assunto da superinteligência artificial e o que isso pode significar para a raça humana. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo, né, o nome dos livros, esses artigos do Wait But Why. Se você acha esse assunto legal, você vai curtir pra caralho essas leituras aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu tenho que estudar porque tem uma prova chegando aí. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha, isso me ajuda pra caralho. Tem vídeo aqui quase todo dia, então se você não é inscrito ainda, se inscreve aí e até a próxima. Hey Siri, are you going to kill me one day? I can't answer that. Caralho, não é bom sinal não.